Olá, caro ouvinte. A história a seguir foi escrita e será contada por inteligência artificial. Pedimos desculpas caso encontre algum erro de leitura. Estamos trabalhando para nos aperfeiçoar cada vez mais. Título: A Matriarca dos Vampiros. O ar dentro da cripta era denso, um melange pesado de terra úmida, pedra antiga, e o doce e rançoso odor de sangue seco. A escuridão era absoluta, um véu espesso que não havia sido perturbado por séculos. Até agora. 3 figuras moviam-se, com uma reverência cautelosa, suas lanternas de espectro ultravioleta cortando a penumbra como lâminas azuladas. Iluminaram as paredes entalhadas com runas há muito esquecidas e, finalmente, centraram-se no magnífico sarcófago de ébano e marfim que dominava a câmara. Ela está aqui, sussurrou Kael, um vampiro de cabelos escuros e olhos amarelos faiscantes, sua voz ecoando com uma mistura de temor e ambição. A matriarca, a primeira de nós. Lisandra, uma vampira de traços severos e cabelos cor de fogo, presos em um coque apertado, estendeu uma mão pálida tocando a tampa gelada. O despertar dela mudará tudo. Com a força de Megan ao nosso lado, os humanos não terão chance. A guerra será finalmente nossa. O terceiro vampiro, o jovem e impulsivo Rowan, brandiu um gládio de prata gravado com encantamentos. Vamos, trazê-la à tona. A noite não vai durar para sempre. Com um esforço coordenado, eles forçaram a pesada tala. Um suspiro escapou do interior, carregando o peso de milênios. O ar dentro pareceu vibrar. E então, uma luz suave e fantasmagórica começou a emanar de dentro, precedendo-a. Uma mão, alva como alabastro e perfeita em sua forma, agarrou a borda do sarcófago. Seguiu-se um braço, e então Megan ergueu-se. Seu cabelo, uma cascata de neve imaculada e lisa, caía sobre seus ombros como um manto prateado à luz das lanternas. Seus olhos abriram-se, revelando íris da cor de sangue vivo, profundas e inteligentes, rodeadas por espessos cílios brancos. Sua beleza era desconcertante, etérea e absolutamente mortal, uma contradição viva. Ela não parecia uma anciã, desgastada pelo tempo, mas uma donzela no auge de sua juventude. Apenas seus olhos traíam a idade incalculável que carregavam. Eles viam tudo, lembravam de tudo. Ela respirou fundo, um ato puramente mecânico, um eco de um hábito humano há muito abandonado. Quem ousa perturbar meu sono? Sua voz era melódica, mas cada palavra carregava uma autoridade inquestionável. Um peso que fez os 3 vampiros recuarem instintivamente. Kael recuperou a compostura primeiro, curvando-se profundamente. Matriarca Megan, sou Kael, da linhagem dos Nocturnos. Estes são Lisandra e Rowan. Nós a trouxemos de volta. O mundo mudou. Nossa espécie está à beira da extinção. Os humanos nos caçam. Precisamos de sua força. Precisamos de você para liderar nossa guerra final. Megan saiu do sarcófago com uma graça que desafiava a física, seus pés descalços pairando levemente sobre o chão gelado antes de tocarem a pedra. Ela olhou para suas próprias mãos, virando-as, observando a luz bruxuleante jogar sobre sua pele pálida. Guerra, ela repetiu, a palavra soando estranha e amarga em sua boca. Eu dormi por tanto tempo e este é o primeiro som que ouvem os meus ouvidos? O som do conflito? Seus olhos vermelhos fixaram-se em Kael. Eu cansei da guerra antes de seu trisavô nascer, criança. Lisandra interveio, sua voz aguda com urgência. Mas, matriarca, eles não nos deixam escolha. Eles nos veem como monstros, criaturas para serem erradicadas. Temos que revidar, temos que mostrar nosso poder. Megan ignorou o título. Seu olhar percorreu a cripta, vendo além da pedra para memórias de um tempo em que o mundo era mais vasto e mais escuro. O poder, ela murmurou. Vocês sequer compreendem o que é o poder? É mais do que força, mais do que velocidade. É perspectiva. Ela fechou os olhos por um momento, e um leve brilho dourado dançou em suas pontas dos dedos, um feitiço antigo de percepção que ela não usava há eras. Posso sentir o medo nesta cidade, de ambos os lados. É um ciclo alimentado por ódio,
e ignorância. Ela começou a andar em direção à saída da cripta, seus passos silenciosos. Os 3 vampiros trocaram olhares perplexos antes de segui-la. Para onde você vai? Rowan perguntou confuso. O sol vai nascer em breve. Devemos procurar refúgio. Megan não diminuiu o passo. O sol e eu temos um entendimento, ela disse simplesmente, sem se virar. Ela emergiu na superfície, no meio das ruínas de uma antiga abadia escocesa. O céu a leste começava a clarear, tingindo as nuvens de rosa e laranja. Kael, Lisandra e Rowan recuaram para a sombra da entrada, protegendo-se instintivamente. Megan, no entanto, caminhou para um claro aberto e ergueu o rosto para o céu que se iluminava. Os primeiros raios de sol da manhã tocaram sua pele. Em vez de queimar, sua pele pareceu absorver a luz, brilhando suavemente com uma luminescência interior. Ela fechou os olhos, um suspiro de prazer escapando de seus lábios. Era um feeling que ela nunca havia esquecido, a cálida bênção de um dia novo. Impossível, sussurrou Lisandra, horrorizada e maravilhada. Ela é a primeira, Kael respondeu, sua voz contida. As regras que nos prendem nunca foram feitas para ela. Nos dias que se seguiram, Megan foi introduzida ao mundo moderno. Ela viu as fortalezas dos vampiros, escondidas sob metrópoles movimentadas, cheias de rostos famintos e raivosos, sussurrando sobre vingança. Ela ouviu os planos de Kael para ataques coordenados, para semear o caos entre os líderes humanos. Ela permaneceu em silêncio, observando, aprendendo. Sua presença era ao mesmo tempo inspiradora e desconcertante. Ela não ordenava, não aprovava, nem condenava. Ela simplesmente era. Uma noite, enquanto Kael delineava um plano para atacar um centro de comando humano nos arredores de Edimburgo, Megan levantou-se. Mostre-me, ela ordenou, sua voz suave, mas impossível de ignorar. Eles foram até as colinas que cercavam o complexo bem guardado. De seu ponto de vista, podiam ver as luzes da instalação, um formigueiro de atividade humana. Lá, Rowan apontou, seu rosto contorcido em um sorriso cruel. Seu coração. Um ataque rápido e fulminante, e sua rede de comando cairá. Antes que alguém pudesse articular um plano, um som captou a atenção aguçada de Megan. Não era o ruído de máquinas ou o sussurro de rádios, mas o choro abafado e assustado de uma criança. Seus olhos vermelhos, focando em um pequeno parque, arborizado perto do complexo. Lá, escondendo-se atrás de um balanço, estava um garotinho humano, não devendo ter mais de 6 anos. Ele estava perdido e tremendo. E vindo das sombras mais profundas do parque, 2 formas se moviam com a fome predatória que Megan conhecia muito bem. 2 vampiros jovens, ignorando a missão maior, viram uma presa fácil. Uma pequena ceia, antes da batalha. Um deles riu, suas presas brilhando à luz da lua. O garoto gritou, encolhendo-se. Kael pegou o braço de Megan. Matriarca não. É apenas um humano. Um verme. Deixe-os ter sua diversão. Isso não importa para o nosso objetivo. O toque dele era amistoso, mas a fúria que surgiu dentro de Megan era solar. Ela se virou para ele e, pela primeira vez, uma centelha de seu verdadeiro poder irradiou dela. O ar ao redor estremeceu. Tudo importa, ela disse, sua voz um sibilo, baixo que prometia ruína. Cada vida importa. Esse é o erro que vocês continuam cometendo. Ela desapareceu. Não com a velocidade vampírica comum, mas em um redemoinho de névoa prateada e luz dourada, reaparecendo instantaneamente entre a criança e os predadores. Os 2 vampiros pararam abruptamente, confusos ao ver sua figura imponente. Afastem-se, Megan ordenou, sua voz ecoando com um poder que fez a própria terra tremer. Eles hesitaram, trocando olhares incertos. Mas, matriarca, é só um humano. Ela não repetiu o aviso. Em vez disso, ergueu a mão. Runas douradas teceram-se no ar diante dela, brilhantes e complexas, um feitiço de contenção e medo que ela havia aprendido em uma época em que a magia ainda fluía livremente pelo mundo. Uma onda de energia dourada explodiu, atingindo os 2 vampiros e arremessando-os para trás, contra as árvores, onde ficaram atordoados, imobilizados por um terror ancestral. Megan baixou a mão e se virou,
a aura furiosa desaparecendo de sua figura. Ela se ajoelhou, e sua voz tornou-se incrivelmente suave, um contraste gritante com a fúria divina de momentos antes. Ei, pequeno, ela disse, seus olhos vermelhos suavizando-se para um brilho caloroso de âmbar. Está tudo bem, você está seguro. Eles não vão te machucar. O garoto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para ela. Ele não viu um monstro. Viu uma mulher linda com cabelo de princesa e olhos cor de rubi, e uma voz que soava como uma canção de ninar. Seu choro diminuiu para um soluço. Eu me perdi, ele gaguejou. Eu sei. Megan sorriu, um gesto genuíno e tranquilizador. Vamos encontrar sua mamãe, está bem? Ela estendeu a mão. Após um momento de hesitação, a pequena mão quente do garoto envolveu seus dedos pálidos. A confiança, tão frágil e absoluta, foi como um raio laser no coração ancião de Megan, Kael, Lysandra e Rowan, testemunharam a cena de seu ponto de vantagem na colina, atordoados. Ela protegeu o humano, Rowan murmurou, incapaz de processar o que vira. Ela nos atacou por causa dele, Lysandra acrescentou, sua voz um misto de ultraje e incredulidade. Kael ficou em silêncio, seu rosto uma máscara de cálculo desfeito. Ele finalmente entendeu. Eles não haviam despertado um general. Eles haviam despertado algo infinitamente mais poderosa e perigosa, uma pacificadora. Megan pegou o garoto no colo, sua força incalculável tornando-o leve como uma pena. Ela começou a caminhar em direção às luzes do complexo humano, ignorando completamente a fortaleza vampírica atrás dela. Matriarca! A voz de Kael ecoou, cheia de conflito e alarme. O que você está fazendo? Isso é traição. Você se junta a eles? Ela parou e olhou para trás por cima do ombro, sua figura iluminada pela luz da lua e pelo brilho suave de sua própria pele. A criança humana repousava a cabeça em seu ombro, confiante e salva. Eu não me junto a ninguém que precise matar crianças para provar um ponto, Kael. Ela disse, sua voz carregada de uma tristeza milenar. Vocês falam de guerra, de supremacia. Eu vi impérios caírem. Eu vi sangue suficiente para encorpar oceanos. O que vocês buscam não é um futuro. É um eco vazio de um passado que eu mesmo rejeitei. Ela ergueu a mão livre e a energia mágica dançou em seus dedos mais uma vez. Mas desta vez era uma luz suave e prateada. Vou mostrar a vocês e a eles que há outro caminho. Não será fácil. Será sangrento e difícil. Mas começará com um ato de compaixão, não de destruição. O ar noturno era cortado pelos holofotes do complexo humano, criando cones de luz branca e crua que varriam a escuridão. Megan parou na borda da luz, uma figura surreal com seus cabelos brancos como neve e olhos vermelhos brilhando com uma luz própria. Nos braços, o pequeno Léo dormia, exausto pelo susto, confiante, na segurança daquela estranha protetora. Pare! Identifique-se! A voz amplificada de um alto-falante ecoou, áspera e carregada de tensão. Dezenas de armas se voltaram para ela, as miras alinhadas em seu centro. Ela era uma anomalia, uma não-humana carregando uma criança humana, e isso quebrava todos os seus protocolos. Megan não ergueu as mãos. Ela simplesmente esperou, sua postura serena e imponente. Após um longo momento de tensão silenciosa, exceto pelo zumbido dos holofotes, um homem surgiu na guarita principal. Ele usava um uniforme impecável, suas insígnias de coronel visíveis mesmo à distância. Seu rosto era cinzelado pela experiência e pela desconfiança. Coronel Evans. Ele caminhou até o portão principal, parando do lado de dentro da cerca, de aço, seus olhos avaliando Megan com uma mistura de cautela e incredulidade. Você tem algo que é nosso, Evans disse, sua voz grave cortando a noite sem a necessidade de um alto-falante. Eu devolvo o que é seu, Megan respondeu, sua voz melódica mas firme, carregando uma autoridade que fez o coronel franzir a testa. Mas primeiro uma condição. Evans cruzou os braços. Você não está em posição de negociar, criatura. Ah, mas estou, ela disse, um leve sorriso nos lábios que não alcançou seus olhos vermelhos. Porque eu represento a única razão pela qual esta base não será reduzida a escombros e corpos sangrentos antes do amanhecer. Ela fez uma pausa,
permitindo que a ameaça pairasse no ar. Eu quero falar com um representante humano de alto escalão, alguém com poder para negociar. Você tem 2 dias para trazê-lo aqui. Durante esses 2 dias, os ataques de minha espécie cessarão. Nenhum humano será molestado por um vampiro. Mas se ao pôr do sol do 2º dia, esse representante não estiver aqui, seus olhos brilharam intensamente. A guerra que vocês tanto temem começará com uma força tão avassaladora que vocês nem conseguirão imaginar. Será o fim. Evans estudou-a. Ele era um homem de lógica, de tática, e aquela situação era qualquer coisa menos lógica. Mas a convicção em sua voz era inegável. Ele olhou para a criança dormindo pacificamente em seus braços. Como posso confiar na palavra de um vampiro? Você não tem escolha, Megan respondeu simplesmente. E eu não sou um vampiro. Eu sou a primeira. E quando eu dou minha palavra, é uma lei mais antiga do que qualquer nação neste planeta. Ela se inclinou e, com um cuidado infinito, colocou Léo no chão, ainda dentro do círculo de luz, mas do seu lado da cerca. Ele resmungou no sono, mas não acordou. Seus atacantes foram punidos. A criança está a salvo. A trégua está em vigor. 2 dias, coronel. Sem esperar por uma resposta, Megan se virou e simplesmente não estava mais lá. Ela dissolveu-se na escuridão além dos holofotes com uma velocidade que fez os soldados estremecerem e recuarem instintivamente. Evans correu para o portão, ordenando que fosse aberto, e agarrou Léo, puxando-o para a segurança. Ele olhou para a escuridão onde Megan havia desaparecido. Uma sensação de frio percorrendo sua espinha. Ele acreditou nela. A corte vampírica estava empolvorosa quando Megan retornou às catacumbas sob a abadia. Kael a aguardava, seu rosto uma máscara de fúria contida. "O que você fez?" ele rosnou, avançando em sua direção. "Nós a vimos entregando o humano, fazendo promessas a eles." Megan ignorou-o, caminhando até o centro da câmara principal, onde dezenas de vampiros se reuniam, seus sussurros cheios de confusão e ira. "Kael", ela disse, sua voz cortando através do burburinho como uma lâmina. "Reúna todos, cada vampiro sob seu comando. Agora." "Por que eu deveria?" "Agora." A voz de Megan não aumentou de volume, mas o comando foi acompanhado por uma onda de poder tão primitivo e esmagador que até Kael recuou, seus instintos mais profundos gritando para se submeter. Ele cerrou os maxilares, mas acenou com a cabeça para Lisandra, que desapareceu para cumprir a ordem. Em minutos, a vasta câmara estava cheia de rostos pálidos e olhos brilhantes. Todos os vampiros da região estavam lá, sintonizados com a poderosa presença da matriarca. Megan subiu em uma plataforma de pedra natural, sua figura esguia tornando-se o ponto focal de toda a atenção. "Ouçam-me." Sua voz ecoou, preenchendo cada centímetro do espaço. "Por ordem minha, todos os ataques aos humanos cessarão imediatamente. Por 48 horas, nenhum de vocês tocará em um único fio de cabelo humano. Esta trégua será espalhada para todos os nossos ao redor do mundo. A caça está suspensa." O silêncio foi absoluto por um longo segundo. Então, um vampiro musculoso com cicatrizes no rosto e olhos amarelos de cruel deu um passo à frente. Era Goran, um dos capitães de guerra mais brutais de Kael. "Por que deveríamos obedecer a você?" Goran cuspiu, seu desprezo palpável. "Você não é nossa líder. Você é uma lenda em um sarcófago. Kael nos comanda. Nós não fugimos e nos escondemos. Nós caçamos. Nós dominamos." Megan olhou para ele, sua expressão impassível. "A ordem foi dada, e eu a rejeito." Goran rugiu, mostrando suas presas. "Eu vou caçar esta noite e vou me banquetear, e não há nada que você, velha bruxa, possa..." Ele não terminou a sentença. Não houve um clarão de luz, nem um ruído supersônico. Houve apenas um movimento, uma fração de movimento tão infinitesimal que foi mais uma conclusão do que uma percepção. Megan estava na plataforma, e então ela estava diante de Goran. E sua mão direita, com dedos longos e afiados, estava enterrada no peito do vampiro. A expressão de surpresa arrogante de Goran mal tinha tempo de se formar antes de Megan fechar a mão em torno de algo sólido em seu interior e puxar. Com um som úmido e horrível,
Ela arrancou seu coração do peito. Não era um coração humano. Era um órgão negro, contraído e inerte, que não batia há séculos. Mas seguiu-se uma verdade universal para os vampiros. O coração, mesmo não batendo, era o núcleo de sua existência não-vida. Uma vez removido, não havia volta. Goran olhou para o próprio coração na mão ensanguentada de Megan. Seus olhos amarelos arregalados de incredulidade. Então seu corpo inteiro se desintegrou, transformando-se em uma pilha de cinzas finas e grisalhas que se espalharam pelo chão de pedra. O silêncio na câmara era tão profundo que se podia ouvir o crepitar das tochas. Megan deixou o coração, negro, cair no topo do monte de cinzas. Ela ergueu o olhar, seus olhos vermelhos varrendo a multidão aterrorizada. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Alguma outra objeção? Ela perguntou, sua voz suave como seda, mas cortante como um diamante. Ninguém. Disse uma palavra. Kyle estava paralisado, sua fúria substituída por um respeito temeroso e ancestral. Ele havia subestimado grotescamente o poder bruto da primeira. Ela não precisava de exércitos. Ela era um exército. Megan voltou para a plataforma. Manchas de sangue escuro manchando sua mão e antebraço. A trégua está em vigor, ela reiterou como se nada tivesse acontecido. Espalhem a palavra. Nenhum humano deve ser tocado. Nos próximos 2 dias, decidiremos o futuro de nossa espécie. Não. Através de matança cega, mas através de estratégia. Através de força real. Ela olhou diretamente para Kyle. E se alguém desafiar minha autoridade novamente? Ela disse, sua voz caindo para um sussurro mortalmente perigoso, que, no entanto, preencheu cada canto da sala. Eu arrancarei não apenas seus corações, mas os de todos que ousarem segui-lo. Estou entendida? A multidão de vampiros, centenas deles, inclinou a cabeça em uma única onda de submissão. O desafio havia sido esmagado. A lei havia sido estabelecida. A matriarca havia assumido o comando. O complexo Alpha, onde o garoto Léo foi devolvido, transformou-se no epicentro de uma crise global instantânea. A gravação dos eventos no portão, a aparição fantasmagórica da mulher de cabelos brancos, suas demandas, a devolução da criança, foi analisada, dissecada e, por fim, elevada ao nível de segurança máxima. Dentro de um salão de situação subterrâneo, o coronel Evans enfrentava uma tela imensa. Dividida em dezenas de quadrados, cada um exibia o rosto de um líder ou representante militar das nações mais poderosas do mundo. O presidente dos Estados Unidos, o chanceler alemão, o primeiro-ministro do Reino Unido, o presidente da China e muitos outros. Era uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Global, convocada em menos de 1 hora. O que estamos vendo é sem precedentes. Evans começou, sua voz ecoando no silêncio tenso da sala. A entidade que se autodenomina a Primeira ofereceu uma trégua de 48 horas sob a condição de que enviemos um representante de alto escalão para negociações. Ela garantiu a cessação de todos os ataques vampíricos durante este período. Garantiu? O presidente dos Estados Unidos interrompeu. Seu rosto na tela uma máscara de ceticismo. Coronel, nós estamos falando de criaturas que consideramos predadoras noturnas, inteligentes, mas bestas no final das contas. E agora, uma delas aparece, devolve uma criança e pede para conversar? Soa como uma armadilha elaborada. Contudo, o respeito, senhor presidente. Evans contra-atacou. Os sensores de longo alcance e as patrulhas de drone confirmam. A atividade vampírica nas principais áreas urbanas cessou. Completamente. É como se todos eles tivessem simplesmente desaparecido. Ela cumpriu a primeira parte. E a ameaça de um ataque avassalador caso não compareçamos parece crível. O representante da Rússia, um homem de rosto sério e ombros largos, falou. Ela se autodenomina a Primeira. Nossos arquivos de ocultismo, os mais antigos, falam de lendas. Um vampiro antigo de poder imensurável que dorme há eras. Se isso for verdade, se ela for o que afirma ser, estamos lidando com uma ameaça de nível de extinção, não com meros caçadores. Exatamente, Evans concordou. Ignorar essa trégua pode ser o estopim para o conflito total que tentamos evitar há décadas.
Mas atendê-la pode ser a única chance de paz que teremos. E quem enviaríamos? A chanceler alemã perguntou. Colocar um chefe de Estado em potencial risco é impensável, e um enviado de baixo escalão seria visto como um insulto. A discussão se arrastou, um emaranhado de medo, desconfiança e política. Finalmente, após horas de debate acalorado, uma decisão foi tomada. Eles enviariam uma figura única, a embaixadora Eleanor Shaw, uma diplomata de carreira aposentada, mulher de quase 70 anos com uma reputação lendária por suas negociações impossíveis durante a Terceira Guerra dos Balcãs. Ela era durona, inteligente, implacável e, o mais importante, não era uma chefe de Estado ativa. Sua morte seria uma tragédia, mas não uma catástrofe política. Ela era a peça sacrificial perfeita para descobrir se a proposta era real. Enquanto os líderes do mundo decidiam seu destino, Meghan decidiu conhecer melhor o mundo que ela pretendia salvar. Ela parou na entrada das catacumbas, vestindo um simples casaco e jeans que Lisandra relutantemente havia providenciado. Seus cabelos brancos estavam escondidos sob um capuz. "O que você está fazendo?" Kael questionou, bloqueando seu caminho. Sua submissão forçada ainda fumegava sob a superfície. "É uma loucura. Os humanos estão em pânico. Eles vão te detectar, te capturar, te dissecar em algum laboratório." Meghan ajustou o capuz, seus olhos vermelhos brilhando na penumbra. "Eles não podem me prender, Kyle. Eles não podem me matar. Não da forma que imaginam." "Todo mundo pode morrer", ele rosnou, sua paciência se esgotando. "Você não compreende", ela disse, sua voz tomando um tom distante, quase nostálgico. "A morte é um luxo que me foi negado há muito tempo. Eu já tentei. Nos séculos após a minha transformação, o peso da eternidade era insuportável. Eu me joguei de penhascos, caminhei em fogueiras, me deixei ser atravessada por lanças de prata. A dor era excruciante, mas a morte não vinha. Meu corpo se regenerava. Sempre." Ela olhou através da pedra, para o mundo acima. "O feiticeiro que me criou, o primeiro de nossa espécie, amaldiçoou-me com esta vida. Ele teceu um encantamento no próprio sangue que me transformou. Um vínculo indissolúvel. Enquanto ele vivesse, eu viveria. E enquanto eu vivesse, ele viveria. Era a âncora dele contra a escuridão eterna." Kael a olhava, perplexo. Essa era uma história que nem as lendas mais antigas contavam. "O que aconteceu com ele?" "Eu o encontrei séculos depois", ela respondeu, sua voz plana. "Ele era apenas um farrapo de ser, consumido pela própria fome e pela loucura. Mas ainda vivo, ainda me mantendo viva. Foi a única vez que senti verdadeiro ódio. Eu o destruí, despedacei-o, célula por célula, com uma magia que levei séculos para dominar. Mas quando a última partícula dele se dissolveu, nada aconteceu. O feitiço estava completo. A amarração se tornara uma condição permanente. A morte dele não me libertou. Apenas me tornou definitiva, imutável. A última. O feitiço original não tinha cláusula de rescisão. Por isso eu dormi. A eternidade acordada era uma sentença muito longa para cumprir sozinha. Ela olhou para Kael, uma centelha de sua antiga dor em seus olhos. "Eles podem me capturar, podem me causar dor, podem me aprisionar por décadas, mas não podem me matar. Kael, o único ser que podia fazer isso já se foi. Agora saia do meu caminho. Tenho um mundo para redescobrir." Kael, mudo e com uma nova e profunda compreensão do abismo de poder e tormento que era Meghan, recuou. Ele assistiu enquanto ela subia os degraus de pedra e desaparecia na noite. Meghan caminhou pelas ruas da cidade moderna. Era uma experiência avassaladora. As luzes de neon, o zumbido constante da eletricidade, o barulho do tráfego, a cacofonia de pensamentos humanos. Era um assalto aos seus sentidos aguçados. Ela se moveu como um fantasma, observando. Ela viu um homem comprando flores para uma mulher, seus pensamentos ansiosos e cheios de amor. Viu uma criança rindo, segurando o balão, sua alegria um feixe de luz pura no caos mental da cidade. Viu um grupo de amigos compartilhando uma refeição, a conexão entre eles tão palpável quanto qualquer magia.
Ela também viu a miséria, o desespero de um homem sem teto, a raiva contida de um jovem traficante, o medo silencioso de uma mulher andando sozinha à noite. Ela entrou em uma biblioteca pública, seus dedos passando sobre as lombadas dos livros, absorvendo a história recente através de palavras e imagens. Guerras, revoluções, descobertas incríveis, atrocidades horríficas. A humanidade não havia mudado fundamentalmente. Apenas a escala e os instrumentos haviam evoluído. Ela sentou-se em um banco de praça, observando o lago refletir as luzes da cidade. Um sentimento complexo a invadiu. Não era o nojo ou a superioridade que muitos vampiros mais jovens sentiam. Era uma profunda, ressonante e melancólica familiaridade. A humanidade era bagunçada, violenta, temerosa e cheia de falhas. Mas também era resiliente, criativa e, em seus melhores momentos, profundamente compassiva. Ela havia salvado Léo por instinto. Agora, ao ver o mundo que ele habitava, sua resolução se solidificou. Ela não estava fazendo aquilo apenas por compaixão. Estava fazendo por um cansaço milenar de toda a morte e escuridão inúteis. A paz não era um ideal ingênuo, era a única solução prática para uma existência eterna. Ela não suportaria mais milênios de guerra. O sol começou a nascer, tingindo os arranha-céus de dourado. Megan não se moveu. Deixou que os raios quentes tocassem seu rosto, absorvendo a energia, sentindo a vida pulsante da cidade ao seu redor. Ela estava pronta. Pronta para a reunião. Pronta para oferecer paz. E, se os humanos ou os vampiros a rejeitassem, pronta para impor um cessar-fogo permanente da única maneira que restava, através de uma força tão absoluta que nenhum dos lados ousaria desafiar novamente. O pôr do sol do segundo dia tingiu o céu de um laranja sangrento e roxo profundo, quando Megan reapareceu nos limites do complexo alfa. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela, emergindo das sombras alongadas das colinas e das copas das árvores, estava uma força de vampiros, centenas deles, talvez 1000. Eles permaneceram em silêncio, uma massa imóvel e ameaçadora de olhos brilhantes e rostos pálidos, alinhados com uma disciplina militar que fez o sangue gelar até dos soldados mais endurecidos. Kyle e Lisandra estavam à frente, um à direita e outro à esquerda, como generais sombrios à espera da ordem de sua rainha. A demonstração de força era inconfundível. Ela controlava a horda. Ela poderia conter a fúria deles, ou soltá-la. Os holofotes do complexo se acenderam, iluminando a cena surreal. Sirenes de alerta soaram baixo, e o som metálico de rifles, sendo armados, ecoou pelas paredes de concreto. O coronel Evans apareceu no portão principal, seu rosto máscara de tensão, controlada. Ele estava de uniforme completo, postura rígida. 2 soldados ficaram ao seu lado, mas ele fez um sinal para que recuassem. Megan, ele disse, sua voz projetando-se através do espaço aberto, firme, mas sem hostilidade. O representante que você pediu está aqui. Estamos prontos para negociar. Megan deu um passo à frente, saindo da linha dos vampiros e entrando no campo de luz. Ela vestia um simples vestido negro, seu cabelo branco como a neve solto e brilhando sob os holofotes. Ela era uma figura de contraste absoluto, delicada e mortal, antiga e jovem. Coronel Evans, ela respondeu, com um aceno de cabeça. Mantenha seus homens sob controle, e eu manterei os meus. Ela então se virou para o exército de sombras atrás dela. Sua voz, embora não gritada, carregou-se de uma autoridade que ecoou sobre a planície, chegando a cada vampiro como uma ordem inquestionável. Nenhum de vocês se moverá. Nenhum de vocês avançará. Nenhum de vocês fará um único gesto de ameaça até que eu retorne. Esta é a minha ordem. Desafiar é morrer. Estamos entendidos? Um único rugido gutural, uníssono e assustador, foi a resposta da massa vampírica. Foi um som de assentimento e submissão total. Sem olhar para trás, Megan caminhou sozinha em direção ao portão. Seus passos eram silenciosos, sua postura impecavelmente ereta. Ela passou por Evans, que recuou para abrir caminho, e entrou.
No complexo. O portão de aço fechou-se atrás dela com um baque final e solene. Ela foi conduzida por um corredor estéril e bem guardado até uma sala de conferências. Era uma sala austera, com uma mesa grande de madeira polida no centro e cadeiras de couro. Do outro lado da mesa, uma mulher idosa se levantou para recebê-la. Era Eleanor Shaw. Cabelos grisalhos presos em um coque severo, óculos na ponta do nariz, vestindo um tailleur cinza impecável. Seus olhos, por trás das lentes, eram aguçados e inteligentes, perdendo nada. Ela irradiava uma calma e uma autoridade que rivalizava com a da própria vampira. Senhora Megan, Eleanor disse com um aceno de cabeça cortês, sem estender a mão. Eu sou a embaixadora Eleanor Shaw. Fui enviada para representar os interesses da humanidade nestas discussões. Megan inclinou levemente a cabeça. Embaixadora Shaw, agradeço por sua presença. Antes que qualquer outra palavra fosse dita, Eleanor fez um gesto para uma grande tela na parede. Antes de começarmos, preciso informar que esta reunião está sendo observada. Os líderes das nações envolvidas estão acompanhando por meio de um link seguro. Eles não interferirão, mas sua presença é necessária para a transparência deste processo. Megan olhou para a tela escura, sabendo que dezenas dos humanos mais poderosos do mundo estavam do outro lado, observando cada um de seus movimentos. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. É compreensível, ela disse, sua voz suave, mas carregando um peso inegável. Que eles observem, que eles ouçam. Mas deixe-me ser perfeitamente clara. Seus olhos vermelhos fixaram-se em Eleanor, e sua voz tomou uma nuance mais fria e metálica. Eles enviaram você. Eles escolheram sua representante. Portanto, são suas palavras, suas decisões e sua assinatura que eu levarei em consideração. Eles podem sussurrar em seu ouvido, embaixadora, mas a responsabilidade final desta negociação repousa sobre seus ombros. São você e eu que decidiremos o futuro hoje, não um comitê de homens e mulheres assustados, escondidos atrás de uma tela. A declaração foi feita não como um desafio, mas como um simples fato. Era a lei da anciã, o peso da autoridade primordial. Eleanor manteve o olhar de Megan, sem pestanejar. Havia um respeito cauteloso em seus olhos. Ela havia negociado com terroristas, ditadores e magnatas loucos, mas nunca com uma força da natureza, com a forma de uma mulher. Entendido, Eleanor respondeu, sua voz igualmente firme. As negociações serão entre nós. Eles são testemunhas, não participantes. Megan assentiu lentamente. Bom, então sentemos. As duas mulheres se sentaram em lados opostos da mesa larga, a luz fria do ambiente refletindo-se na superfície, polida. De um lado, a experiência humana, a diplomacia e o peso de bilhões de vidas. Do outro, a eternidade, um poder sobrenatural inigualável e o peso de milênios de solidão e guerra. A tela na parede permaneceu escura e silenciosa, mas a presença dos observadores invisíveis era tão palpável quanto a tensão no ar. O palco estava armado. O futuro de duas espécies pendia na balança, pronto para ser moldado pelas palavras que estavam prestes a ser ditas. Mas essas palavras, por enquanto, permaneciam não ditas. O primeiro movimento, o mais crucial, ainda estava por vir. A sala de conferências era tão silenciosa que o zumbido quase inaudível dos aparelhos de ar-condicionado soava como um trovão. A embaixadora Eleanor Shaw ajustou os óculos, colocando as mãos sobre a mesa, os dedos entrelaçados. Seu olhar era inquisitivo, direto, sem medo. Senhora Megan, Eleanor começou, sua voz clara e precisa, cortando o ar tenso. Antes de qualquer discussão sobre termos, tréguas ou futuros, precisamos estabelecer a base. E a base é você. Os arquivos, que temos detalham vampiros, força sobre-humana, aversão à luz solar, longevidade. Mas você não se encaixa nesses parâmetros. Você caminha na luz do dia. Você comanda com uma autoridade que parece transcender a simples idade. Você devolveu uma criança em vez de drená-la. Então, eu lhe pergunto diretamente, o que você é? E mais importante, quais são suas verdadeiras intenções ao solicitar esta negociação? Do outro lado da mesa, Megan permaneceu imóvel por um longo momento.
Suas mãos pousadas no colo, sua postura era relaxada, mas cada fibra de seu ser irradiava uma atenção intensa. Os olhos vermelhos fixaram-se em Eleanor, não como um predador fixa sua presa, mas como um estudioso examina um texto complexo e fascinante. "O que eu sou?" ela repetiu. Sua voz um sussurro melódico que, no entanto, encheu a sala. "É uma pergunta que eu me fiz por séculos. Eu nasci humana, embaixadora Shaw, em uma época em que o mundo era governado por superstição e pela crueldade da espada. Fui transformada, amaldiçoada, alguns diriam, por um feiticeiro de poder incomensurável. Ele não era um vampiro como os que você conhece. Ele era algo mais, algo primordial. E ele me fez à sua imagem, mas com uma diferença crucial. Ela ergueu a mão, e uma pequena chama dançou em sua palma, não uma chama laranja comum, mas uma luz branco-dourada e pura que não queimava, apenas iluminava seu rosto pálido com uma calor sobrenatural. Eu já fui uma praticante das artes mágicas em minha vida humana. Um dom raro. E esse dom não se perdeu com a transformação. Ele foi amplificado, distorcido, fundido com a escuridão que agora corre em minhas veias. O feiticeiro não previu isso. Ele criou não apenas uma vampira, mas algo híbrido, único. A primeira de um sangue que não deveria existir. Quanto à luz do sol, a chama em sua mão se apagou. O sol e eu chegamos a um acordo há muito tempo. Ele não me queima, eu o absorvo, me alimento dele, assim como me alimento do sangue. Ela fez uma pausa, permitindo que a magnitude de suas palavras fosse absorvida por Eleanor e pelos ouvidos invisíveis ao redor do mundo. Quanto às minhas intenções, Megan continuou, sua voz ficando mais grave, carregada do peso de incontáveis invernos. Elas são simples, embora alcançá-las será o esforço mais complexo desta época ou de qualquer outra. Eu não desejo a guerra. Eu estive adormecida, embaixadora, mas não inconsciente. Os ecos da violência, o grito silencioso do medo de ambas as espécies, isso me puxou para fora do meu torpor. Eu não acordei para liderar os vampiros à vitória. Eu acordei para impedi-los de cometer suicídio. Eleanor franziu a testa. Suicídio? Eles parecem estar ganhando vantagem. É uma ilusão. Megan retrucou imediatamente, seu tom afiado. A humanidade é como um organismo. Vocês são numerosos, adaptáveis e incrivelmente resilientes. Vocês podem ser pegos de surpresa, podem sangrar, podem recuar. Mas no final vocês sempre encontram um caminho, uma arma nova, uma estratégia. Uma união forjada no desespero, já os vampiros. Nós somos estáticos, predadores especializados. Nossa força é também nossa fraqueza. Uma guerra total não terminaria com a vitória dos vampiros. Terminaria com a aniquilação de ambos os lados. Nós os levaríamos conosco para a extinção. E eu me recuso a permitir que isso aconteça. Ela inclinou-se para a frente e, pela primeira vez, uma faísca de paixão verdadeira acendeu seus olhos vermelhos. Minha intenção, embaixadora Shaw, é negociar uma paz. Não uma trégua precária, não um cessar-fogo temporário. Uma paz verdadeira, duradoura e sustentável. Um acordo onde humanos e vampiros possam coexistir. Onde regras sejam estabelecidas. Onde a caça seja substituída por alternativas. Onde não precisemos mais nos esconder nas sombras e vocês não precisem mais viver com medo da noite. Eleanor observou-a, estudando cada microexpressão em seu rosto impecável. É uma visão utópica. O ódio está entranhado de ambos os lados. O medo é profundo. Como você pretende superar milênios de conflito e desconfiança? Com força. Megan respondeu sem hesitar. Não a força da destruição, mas a força da vontade inabalável. Eu controlo a horda do lado de fora, embaixadora. Não através do carisma, mas através do poder puro e do medo. Eu imporei a paz no meu lado, custe o que custar. Exigirei o mesmo de vocês. Impô-la àqueles de sua espécie que não podem ver além de sua sede de vingança. Será sangrento? Sim. Haverá dissidência? Certamente. Mas é o único caminho a seguir que não termina em cinzas para todos. Ela recostou-se na cadeira. Minha intenção é oferecer a vocês a chance de sobreviver. A chance de que suas crianças... Ela olhou significativamente para a parede,
como se pudesse ver Léo em algum lugar além do concreto. Cresçam em um mundo onde a noite não signifique morte. Eu estou aqui para oferecer o fim da guerra. A pergunta é: a humanidade está pronta para aceitar essa oferta? Ou estão tão intoxicados com seu próprio medo que preferirão correr em direção ao abismo? O silêncio que se seguiu foi profundo. Na tela escura, dezenas de líderes mundiais seguravam a respiração. A escolha havia sido posta na mesa, não por um monstro, mas por uma força da natureza com a forma de uma mulher, cujas intenções eram ao mesmo tempo aterrorizantes e cheias de uma esperança radical. Tudo agora dependia da resposta da embaixadora Eleanor Shaw. A embaixadora Eleanor Shaw não pestanejou. As palavras de Meghan eram loucas, impossíveis, revolucionárias. Ela as absorveu com a calma de uma diplomata que já tinha ouvido propostas de ditadores lunáticos e terroristas messiânicos. Mas esta era diferente. Esta vinha com o peso da realidade sobrenatural. Coexistência, Eleanor repetiu, saboreando a palavra como se fosse uma fruta estranha. Um conceito nobre, sem dúvida. Mas vamos aos detalhes práticos, senhora Meghan, pois é aí que os ideais naufragam. A questão primordial, alimentação. Seu povo, com todo o respeito, precisa se alimentar de nós. Como você propõe que isso funcione sem que sejamos gado? Meghan inclinou a cabeça, um gesto de reconhecimento. Uma pergunta direta e vital. A solução não pode ser a caça. Deve ser um sistema, ordeiro, mutuamente benéfico. Ela fez uma pausa, organizando seus pensamentos de séculos em uma proposta coerente. Implementação. Ela começou. Os governos humanos instituiriam um programa de doação de sangue obrigatório e rotineiro. Não como uma taxa opressiva, mas como um dever cívico, semelhante ao serviço militar ou ao júri. Todo cidadão adulto e saudável doaria uma pequena quantidade de sangue a cada trimestre em hospitais designados. Esse sangue seria então recolhido, armazenado e distribuído para os covens vampíricos, sob supervisão de uma entidade reguladora, conjunta, humana e vampírica. Eleanor manteve o rosto impassivo, mas sua mente calculava furiosamente os custos logísticos, a reação pública, os desafios de saúde. Obrigatório? Isso soa a escravidão sanguínea. Seria recebido com revolta. Seria recebido com vida. Meghan contra-atacou sua voz firme. É a alternativa para serem caçados como animais nas ruas. É a garantia de que nenhum humano será levado contra sua vontade de sua casa. Será um ajuste, sim. Requerirá educação. Mas a paz sempre requer sacrifício. E se isso não for suficiente? Eleanor pressionou. E para aqueles de seu povo que preferem a caça? O sabor do medo, como alguns de nossos arquivos sugerem. Aqui os olhos de Meghan escureceram. Para os que não se controlam, para os que quebram as regras, haverá uma segunda fonte. Humanos condenados à morte por crimes hediondos. Assassinos, violadores, traficantes de morte. Suas sentenças de morte não seriam comutadas, mas seu método de execução seria alterado. Eles seriam entregues à justiça vampírica. Serviriam como alimento e como exemplo. Isso eliminaria a necessidade de caça predatória e ofereceria uma solução final para criminosos que a sociedade humana já decidiu que não merecem viver. A sala ficou gelada. A proposta era brutalmente pragmática, um eco de uma justiça medieval, mas com uma lógica sinistra que era difícil de refutar completamente. Você está propondo que nos tornemos carrascos e fornecedores de sangue. Eleanor resumiu, sua voz contida. Estou propondo que nos tornemos parceiros na sobrevivência e na ordem, Meghan corrigiu. E, em troca, oferecemos algo que a humanidade deseja há milênios. Ela ergueu a mão novamente, mas desta vez uma gota de sangue, escuro e denso, brotou da ponta do seu dedo indicador, pairando no ar como uma pérola rubra. Ele irradiava uma leve pulsação de energia. O sangue vampírico, ela disse, sua voz tomando um tom quase reverencial. Especialmente o sangue dos antigos, como eu, possui propriedades curativas extraordinárias. Um único frasco, devidamente diluído,
Pode regenerar tecidos mortos, combater vírus incuráveis, reverter os estragos de doenças degenerativas. Pode curar cânceres. Pode até conceder uma vida útil ligeiramente estendida, sem os aspectos negativos da transformação completa. Ela deixou a gota de sangue se dissolver no ar, deixando para trás um leve aroma metálico e de mirra. Em troca do sangue humano que sustenta minha espécie, nós doaremos uma porção do nosso para a sua pesquisa médica, para o tratamento de seus doentes. Imaginem, embaixadora, um mundo sem Alzheimer, sem Parkinson, sem leucemia infantil. Essa seria a contrapartida. Não estamos pedindo esmola. Estamos propondo uma troca, sangue por sangue, vida por vida. O silêncio na sala era absoluto. Do outro lado das telas, líderes mundiais, cientistas generais, todos estavam paralisados. A proposta era monstruosa e magnífica ao mesmo tempo. Era a coisa mais aterradora e mais esperançosa que já tinham ouvido. Eleanor Shaw respirou fundo, sentindo o peso colossal daquela decisão em seus ombros idosos. Ela não estava apenas negociando uma trégua. Estava negociando a reestruturação fundamental da sociedade humana, sua moralidade, seu conceito de vida e morte. E aqueles que se opuserem? Ela finalmente perguntou, sua voz um pouco mais rouca. Tanto entre os humanos quanto entre os vampiros. Como você impora essa paz utópica e aterradora? Megan sorriu. Foi um sorriso belo e infinitamente frio. Com absoluta, implacável e brutal finalidade, ela disse simplesmente: dissidência humana será problema de vocês. Dissidência vampírica será meu. E eu lhes asseguro, embaixadora, após milênios de prática, sou excepcionalmente eficiente em lidar com problemas. A embaixadora Eleanor Shaw permaneceu em silêncio por um longo momento, seus dedos entrelaçados com uma força que deixou as juntas brancas. Ela olhava para a mesa, mas sua mente viajava a uma velocidade vertiginosa, pesando o peso moral de um sistema de doação obrigatória, o horror pragmático de usar condenados como alimento, e a tentadora, quase divina, promessa de cura para as doenças mais terríveis da humanidade. Era uma decisão que nenhum ser humano, nenhum governo, deveria ter que tomar. Senhora Megan, ela finalmente disse, erguendo o olhar, seu rosto marcado por uma fadiga profunda que ia além da física. O que você pede é uma reestruturação completa da nossa sociedade, das nossas leis, da nossa própria moralidade. Não posso, em consciência, dar uma resposta agora. Preciso consultar. Preciso de tempo para deliberar. Megan observou a mulher idosa, não com impaciência, mas com uma centelha de compreensão. Ela, melhor do que ninguém, entendia o peso do tempo e das decisões apressadas. Compreendo o fardo que coloquei sobre você, embaixadora Shaw. Megan respondeu, sua voz perdendo um pouco da sua frieza metálica. A humanidade terá mais 2 dias. Use-os para discutir, para debater, para chegar a um consenso. Ela ergueu-se, sua figura elegante pairando sobre a mesa. No entanto, o tempo é um luxo que o meu povo lá fora não tem. Eles estão famintos. A promessa de paz não enche estômagos vazios. Para garantir que a trégua se mantenha durante estes 2 dias de deliberação, eu preciso alimentá-los. Eleanor ficou alerta. O que você está propondo? Algo simples, temporário, Megan disse. Esta noite e nas próximas 2 noites, quero que os hospitais de todas as grandes cidades deixem caixas térmicas do lado de fora de suas entradas principais, cheias de bolsas de sangue. Sangue que já foi doado, sangue que está prestes a vencer, sangue que seria descartado. Meu povo virá buscá-lo durante a noite. Isso os manterá contidos. Isso os manterá satisfeitos. E isso lhes mostrará que a humanidade é capaz de cumprir sua palavra, mesmo em um gesto pequeno. Era um risco enorme, mas era um risco calculado. Era um teste de fé de ambos os lados. Eleanor olhou para a tela escura, como se buscando orientação. Não houve som, mas ela deu um leve aceno de cabeça, como se respondendo a uma voz silenciosa. Concordado. Ela disse a palavra saindo como um suspiro. Farei com que a ordem seja disseminada. Sangue para descarte será deixado em pontos de coleta. Mas, senhora Megan, se esta é uma armadilha... Se fosse uma armadilha,
embaixadora. Megan interrompeu. Suavemente. Já teria sido Sprung. A paz é minha única armadilha. E todos vocês já estão nela. Sem outra palavra, Megan virou-se e saiu da sala, deixando Eleanor sozinha com o eco de suas palavras e o peso esmagador do futuro. A saída de Megan do complexo foi tão solene quanto sua entrada. Os soldados a observavam passar, uma mistura de medo e desconfiança em seus olhos. Ela passou pelo coronel Evans, que manteve uma postura rígida, mas seu olhar a seguiu até o portão. O portão de aço se abriu mais uma vez e Megan emergiu na noite fria. O exército de vampiros ainda estava lá, imóvel e silencioso como estátuas de obsidiana. A fome era uma presença palpável no ar, um rosnado silencioso que vinha de centenas de peitos. Kael se adiantou, seus olhos amarelos ardendo de necessidade. E então, conseguimos? Conseguimos tempo, Megan respondeu, sua voz carregando-se para que todos ouvissem. E consegui sangue para vocês esta noite. Está chegando. Um murmúrio de alívio e antecipação percorreu as fileiras vampíricas. A disciplina vacilou por um segundo. Foi quando aconteceu. Um soldado humano mais jovem, posicionado em uma torre de vigilância, distraiu-se por um momento, abaixando sua arma para coçar o rosto. Foi uma fração de segundo, uma oportunidade. Um vampiro faminto, um dos mais jovens, e com menos controle, movido pelo cheiro de sangue vivo e pela promessa não cumprida de alimento, agiu. Com um grunhido animal, ele se moveu como um raio, um borrão de sombra disparando em direção à torre, suas garras Shen-Chu-De estendidas, para o pescoço exposto do soldado. Gritos de alerta surgiram dos humanos. Armas foram levantadas. Mas Megan foi mais rápida. Ela não gritou. Não fez um gesto dramático. Ela simplesmente apareceu. Um instante ela estava a metros de distância, o próximo ela estava entre o vampiro e o soldado. Sua mão esquerda envolveu o pulso do vampiro atacante no ar, parando seu avanço com uma força absoluta, que fez os ossos do vampiro estalarem. Seus olhos vermelhos brilharam com uma fúria gelada. O vampiro jovem gritou de surpresa e dor, sua fúria transformando-se em pavor instantâneo ao encontrar o olhar da matriarca. Eu dei uma ordem, Megan sussurrou, sua voz tão cortante quanto uma lâmina de gelo. Antes que alguém pudesse piscar, sua mão direita ergueu-se e golpeou. Não foi um golpe elaborado. Foi um movimento simples, direto, quase desdenhoso. Ela golpeou o vampiro no peito. O impacto não fez um som de carne batendo. Fez um som de trovão abafado. O corpo do vampiro jovem foi arremessado para trás como se tivesse sido atingido por um projétil de canhão. Ele voou por mais de 20 metros sobre as cabeças dos outros vampiros e espatifou-se contra o tronco de um carvalho antigo com um baque horrível e úmido. Ele ficou pendurado there por um segundo, o torso completamente desintegrado, uma cratera ensanguentada onde costumava estar seu peito antes de deslizar para o chão, imóvel e começando a se desfazer em cinzas. O silêncio que se seguiu foi total e absoluto. Ninguém, nem humano nem vampiro, havia sequer visto o movimento com clareza. Foi apenas um borrão, um estalo, e depois a destruição. Megan baixou a mão. Ela nem sequer estava respirando profundamente. Ela se virou lentamente, seu olhar varrendo seu exército de vampiros, que agora recuavam instintivamente, seu medo da fome substituído por um terror muito mais primordial. O medo dela. Ela então olhou para os soldados humanos, muitos dos quais estavam tremendo, suas armas apontando para baixo, sem saber ao certo o que tinham acabado de testemunhar. O sangue será entregue, ela disse, sua voz calma, como se nada tivesse acontecido. Mantenham sua palavra. Nós manteremos a nossa. Ela voltou a andar em direção às linhas vampíricas, que se abriram para ela como o mar vermelho. Kael estava paralisado, olhando para os restos mortais do vampiro imprudente, depois para as costas de Megan. Todo o seu orgulho, toda a sua ambição, evaporou-se naquele momento. Ele compreendeu, finalmente e completamente, que não havia luta possível. Ela não era uma líder, era uma força da natureza. E você não luta contra um furacão,
Você sobrevive a ele. Dentro do complexo, o coronel Evans baixou os binóculos, suas mãos trêmulas. Ele olhou para a embaixadora Shaw, que havia saído para assistir. Meu Deus, ele sussurrou. Eleanor Shaw, porém, não parecia assustada. Parecia resoluta. Ela tinha visto o poder absoluto. E tinha visto que esse poder, por enquanto, estava do lado da paz. A ordem para o sangue. Ela disse, sua voz firme. Dissemine-a. Agora. Vamos cumprir nossa parte do acordo. Olá, caro ouvinte. Chegamos ao fim da primeira temporada. Estamos ansiosos para a continuação da história. Não deixe de se inscrever para não perder essa e outras histórias de nosso canal.